Padre Marcelo Carlesso. Padre Marcelo é convidado pela nossa produção para abordar o período da Quaresma e o período em que os católicos ingressam agora na preparação para a Páscoa, período de 40 dias com um pouco mais de cuidado e até mesmo situação de jejuns. Padre Marcelo, bom dia. Bom dia, Padre Paulo Rogério. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Independente no programa Acorda Rio Grande. Mais uma vez, é uma satisfação estar junto com vocês. Padre, o que representa a Quaresma para os católicos? Então, aquilo que nós católicos denominamos Quaresma, na verdade é um período de 40 dias que se estende a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, até a Semana Santa. Um período em que foca em três pilares, né, espirituais, né? Então é toda uma preparação, não tem tanto o cunho social, mas principalmente o cunho espiritual, né, de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor. E são três pilares básicos que nos orientam nesta caminhada quaresmal. O primeiro deles é a oração, onde cada fiel, cada cristão, cada católico é convidado a dedicar um tempo a mais na oração pessoal. Leitura da palavra, recolhimento, oração pessoal. A gente vive numa sociedade, num mundo, né, numa vida social comumente muito agitada, né, que nos faz olhar para diversas direções, né? Então, o tempo da Quaresma nos convida a centrar um pouco mais no recolhimento, no silêncio interior, deixando um pouco de lado, talvez, aquilo que nos distrai com frequência, para termos esse encontro pessoal com Deus através da oração e da sua palavra. O segundo pilar da Quaresma é a penitência, né? Este tempo a mais da gente se mortificar. A gente não está acostumado mais a mortificar-se. E aqui eu digo mortificar o corpo através do jejum, através de alguma abstinência, de alguma renúncia maior, que nos ajuda também a educar os nossos sentidos, a educar os nossos desejos, os nossos impulsos interiores. E o terceiro pilar da Quaresma é a caridade, que na palavra de Deus está como esmola. Então, a caridade com o próximo, com aqueles que mais necessitam, que nos ajuda também nesse gesto, nos gestos de caridade, a nos abrirmos para o outro. Então, três pilares fundamentais: abrir-se para Deus através da oração, olhar mais, buscar mais a Deus. Segundo, abrir-se e olhar mais para si mesmo, né? É uma época da gente se enxergar um pouco mais também através da penitência, da educação dos sentidos, das vontades e dos desejos pessoais, e também um tempo de a gente se abrir mais para o outro, para a caridade. Deus, eu mesmo e os outros, né? E vem ao encontro do primeiro mandamento, né, da lei de Deus, que o próprio Jesus nos reforçou enquanto estava conosco, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo e a si mesmo. Então, nesse tríplice, né? Nessas tríplices atitudes é que o cristão é convidado, então, a viver esse tempo especial da Quaresma. Olhando pelo lado do que as Escrituras Santas trazem, o período da Quaresma se refere ao período do retiro de Jesus Cristo no deserto, onde ele jejuou, onde ele orou e onde inclusive foi tentado por Satanás ou pelo demônio. Qual é a relação que se tem hoje em dia com esta situação de um retiro tão drástico como fez Jesus Cristo no período quaresmal? Na verdade, Paulo Rogério, se nós formos olhar, analisar as Escrituras, né? É bonito a gente perceber também o Antigo Testamento sob o olhar cristão, sob o olhar de Jesus. E aí a gente vai se recordar, nos vem assim na mente, por exemplo, os 40 anos em que, segundo a tradição bíblica, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento,
passa peregrinando pelo deserto, né? 40 anos. Jesus, então, quando veio ao mundo, ele refaz esse caminho do deserto, né? Se lá outrora, se lá no Antigo Testamento temos na Sagrada Escritura vários e vários relatos em que o povo de Israel foi, durante essa caminhada, infiel a Deus, transgredindo as leis, agora Jesus refaz este caminho de deserto, e depois eu vou explicar também o sentido espiritual que o deserto tem, mas ele refaz este caminho do deserto para dizer, não, agora eu vou fazer do jeito certo, né? Eu vou, entre aspas, consertar aquilo que outrora não saiu tão bem. Se lá atrás o povo foi infiel, né, a essa caminhada, desobedecendo a Deus, agora então Jesus nos dá o ensinamento e nos mostra o caminho pelo qual a gente pode se manter fiel a Deus. A gente lembra ali as 3 tentações de Jesus, em que todas elas ele sai vitorioso, ele derrota o mal. Então ele nos dá uma lição muito grande de como hoje nós também podemos derrotar o mal sem ceder ao mal, ou seja, permanecermos fiéis a Deus. E na tradição cristã, católica, não só na tradição bíblica do povo judeu, o deserto ele é um lugar especialíssimo de encontro com Deus. Nós temos vários lugares assim onde Deus se manifesta na Sagrada Escritura. Um deles, muito clássico, por exemplo, é a montanha. Várias e várias vezes Jesus, quando tem quando quer se revelar ou quando tem um momento especial a sós com os seus discípulos, ele sobe a montanha, né? Por exemplo, o Monte Tabor, onde ele se transfigura diante dos discípulos. É, mas também o deserto, né? A região ali de Jerusalém, da Terra Santa, é um lugar cercado por desertos, terras áridas, né? E seguindo este pensamento, ao longo da tradição cristã, o deserto também se tornou um lugar espiritual. Eu lembro aqui toda a tradição monástica, toda a tradição dos primeiros pais da igreja, por exemplo, Santo Antão, né, no ano 300, em que inicia esta espiritualidade do deserto, ou seja, a busca desta vida, entre aspas, solitária, sozinha, de recolhimento, mas também de encontro com Deus. E ali vive toda uma vida ascética, uma vida de busca de Deus, de vivência da palavra. Então, o deserto, na espiritualidade cristã, ele é também um lugar de encontro com Deus, né? E é um lugar das provações também, né? Onde a gente se deixa provar, fazer essa experiência mais profunda de Deus, né? Assim como o povo do Antigo Testamento pôde fazer essa experiência da aridez, da ausência de Deus pelos seus pecados pessoais, mas também do afeto, do aconchego de Deus, porque embora esses 40 anos de caminhada pelo deserto, Deus não deixou faltar nada ao povo de Deus. Então, é um tempo de purificação também, porque nem todos aqueles que no Antigo Testamento, saindo do Egito, eles se embrenharam nessa caminhada pelo deserto, nem todos chegaram à terra prometida. Vários sucumbiram pelo caminho. Então, é também esse processo, né? E a gente, se a gente for olhar, Paulo Rogério, quantas vezes nós também, na nossa vida diária, na nossa caminhada de fé social, de família, a gente faz também uma experiência de deserto. Um deserto, pessoal, que prova a nossa vida, que modifica a nossa vida, que nos lança para olhares novos. Então, é uma experiência que, de forma ou outra, todos nós passamos ao longo da vida. E a Igreja Católica nos lembra que é preciso a gente estar em constante deserto. Então, para nos encontrarmos com Deus. Então, ela reserva esse tempo especial de 40 dias para isto. As 3 tentações que o senhor cita que Jesus sofreu no deserto durante esse período quaresmal foram as tentações da gula, da vanglória e da avareza.
seriam as três tentações que o católico deveria se abster durante este período hoje em dia? Eu diria, Paulo Rogério, não só o católico, mas toda pessoa de boa vontade, porque são tentações que muitas vezes nos tiram do verdadeiro foco da beleza que a vida tem, né? E muitas vezes nos prendem em nós mesmos, né? E às vezes sem a gente se dar conta, eh, vai tornando a nossa vida pesada, sem sabor, as nossas relações sociais vão ficando cada vez mais minadas por pensamentos, por atitudes negativas. Então, eu diria que são atitudes, são mudanças, são conversões, na linguagem católica cristã, que toda pessoa de boa vontade, seja católica, luterana, ou de espiritualidade pentecostal, ou qualquer pessoa de boa vontade que esteja aberta ao Evangelho, a descobrir o verdadeiro sentido da vida, ele é convidado a passar, né, por esse período e por essas mudanças que Jesus propõe a todos nós. Porque o Evangelho não é só para os cristãos, né? O Evangelho é uma sabedoria de vida que está ali à disposição, aberta para quem deseja trilhar esse caminho com amor, com fé, com abertura e com gratuidade. Ultimamente, o que está convencionado pelo Vaticano sobre comportamento de quem segue estas instruções envolvendo o período quaresmal, a questão da alimentação, a questão da exposição. No passado, até mesmo a carne vermelha era deixada de lado no período, por tentar buscar uma espécie de jejum. O que é que está convencionado atualmente? Então, a quaresma, ele é sim um período da gente centrar um pouco mais em si mesmo, né? Dificilmente a gente vai se concentrar em si mesmo se a gente estiver imerso em ambientes assim, barulhentos, agitados ou coisa e tal. Então, de fato, se procura, se orienta em que nesse período aquele católico, né, o cristão que deseja de coração aberto, porque ninguém é obrigado, aquele que deseja viver esse momento, que ele possa se abster desses ambientes. Por exemplo, é uma época em que a gente não tem. ah, Anos atrás era mais, né? Mas agora também o princípio continua, embora às vezes nem sempre a gente obedeça. É uma época em que a gente não tem tantas festas, bailes e promoções, né? Justamente para favorecer esse ambiente interior. A questão do jejum, sim, na verdade, Paulo Rogério, o catecismo da nossa Igreja Católica orienta que toda sexta-feira, ou seja, durante toda a semana, todas as sextas-feiras do ano, o cristão faça ao menos uma abstinência, ou seja, renuncie ao consumo de carne. Por quê? Porque na sexta-feira nós celebramos, nós lembramos sempre, durante toda a semana, não é só na Sexta-feira Santa, nós lembramos a paixão e morte de Jesus. Então, nesse sinal de que eu estou junto com o nosso Senhor nessa caminhada espiritual que dura o ano todo, né? Então, o jejum e a abstinência sempre fizeram parte da espiritualidade católica, não só na Semana Santa, não só na Quaresma, mas em toda sexta-feira, eh, do, toda sexta-feira, né, durante o ano todo, né? E nós temos, então, 2 dias especiais em que a igreja orienta que se faça jejum e abstinência, que é na Quarta-feira Santa, e então, desculpa, na quarta-feira de cinzas, no caso amanhã, e na sexta-feira santa. Agora, isso não significa que a gente possa, então, exagerar no peixe, né? Talvez em outro momento a gente possa falar um pouco mais sobre a simbologia que o peixe, né, tem para a fé cristã, como identificação, né, nas primeiras comunidades cristãs, comunidades perseguidas, identificação de quem era cristão ou não. Então, o ato de comer peixe, ele é não só simbólico, mas ele é também um ato de fé, onde eu estou dizendo, né,
eu sou cristão, eu aceito essa caminhada de vida, eu aceito caminhar com o nosso Senhor, eu aceito participar da caminhada quaresmal, né? É um gesto para dizer que eu estou comprometido com o Evangelho, né? Por isso que a gente faz essa, digamos assim, essa mudança alimentar também, que ela fortalece, ajuda a fortalecer a nossa espiritualidade, a vivência da nossa fé, com certeza. Só para fechar a entrevista, padre, a proximidade entre a Páscoa, que é um período muito celebrado porque mostra a ressurreição de Jesus Cristo, do Salvador, com o Carnaval, que é a maior festa mundana, né? Há uma ligação estreita. O Carnaval sempre ocorre 47 dias antes da Páscoa. E a Páscoa é baseada na presença da lua cheia envolvendo o equinócio aqui no Ocidente. Curioso isso, né? Uhum, exatamente. Eu não me recordo agora, Paulo Rogério, a exata história do carnaval, mas, de fato, é uma relação em que se estabelece um corte de período, É. né? Então, as pessoas podem participar do carnaval, etc., mas é como se fosse a saideira, né? Então, para de fato se concentrar, é dar o corte histórico para que as pessoas possam se concentrar e entrar neste período. Agora, isso é uma coisa muito recente, é de questão de 2 ou 3 anos para cá, que eu me recordo, em que o próprio Vaticano está sondando, está dialogando com as outras igrejas cristãs, principalmente de tradição oriental, né, ortodoxa, porque elas também seguem, vivem esse período quaresmal de Páscoa, só que a Páscoa deles é numa data diferente. Então, há um diálogo, há uma aproximação para que, se assim for, futuramente, a data da Páscoa seja revista, né? Para que as duas tradições cristãs, ocidental e oriental, elas possam celebrar em conjunto, né? Essa data que é junto com o Natal, né? Talvez a gente, às vezes, deixa o Natal um pouco de escanteio, achando que a Páscoa é mais importante. Na verdade, sem o Natal, sem a encarnação do Filho de Deus, nós não teríamos a Páscoa. Então, são dois pilares fundamentais de igual valor, né, que merecem, né, a nossa participação e estar junto com Jesus nesses momentos tão importantes da vida dele, que se tornam importantes também para a nossa vida pessoal. Tá bem, padre. Onde é que o senhor está pregando o evangelho? Qual é a igreja aqui na volta, na região? Então, já estou há 1 ano e 2 meses ali na paróquia Nossa Senhora da Conceição, bairro Moinhos, ali na 7 de setembro, Uhum, né, e esquina com a Carlos Expor Filho. uhum. E estou ali, né, na paróquia Conceição, que é a matriz e mais 8 comunidades e 2 núcleos. Muito bem. Oportunidade ímpar e lhe ouvir. Um grande abraço. Bom dia. Eu que agradeço, sempre sempre estou presente, né, no segundo domingo do mês, no programa da paróquia, às 6h30 da manhã, Uhum. mas é uma alegria estar novamente com vocês. Tá bem. Deus abençoe e vivamos juntos esse período. Tá bem. Padre Marcelo Carliço, ele atua na igreja, na paróquia de Moinhos. Ele é padre atuante e responde pela paróquia. Ela já tem 3 paróquias. Essa de Moinhos o padre Marcelo atende. Só com relação ainda à data de carnaval, Páscoa e tal, a data do carnaval é definida com base na data da Páscoa. O carnaval é a maior festa, chamam de mundana, chamam de exposição do corpo, a maior festa mundana que se tem registro. E não é só no Brasil, o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, até pelo clima tropical, nós abusamos um pouquinho da falta de regras. O carnaval ocorre, é definido com base na data da Páscoa. O carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. A Páscoa, e o padre Marcelo lembrava que o Vaticano já está incentivando um diálogo maior para tornar com data fixa, mas a Páscoa é datada do primeiro domingo de lua cheia do mês de março, que é o equinócio. O primeiro domingo ou após a primeira lua cheia, que acontece após o equinócio de março, 20 ou 21 de março.
Aí é a data da Páscoa. 47 dias antes é a data do Carnaval que nós estamos vivenciando por estes dias.